Lucas 11, versículo 37 ao 44. Hoje nós vamos meditar sobre a verdadeira espiritualidade. Eu vou ler. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou ele lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Amém. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, cada um de nós aqui presente, aqueles que aqui não estão, que o Senhor esteja guardando aonde estiverem, cuidando, suprindo as necessidades, tirando as enfermidades, e abençoa agora, Deus, a meditação da Tua Palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, fala conosco. Dá-nos, ó Deus, coesão de pensamento, coerência das ideias, e o Senhor possa falar e guardar em nosso coração, e que tenhamos uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, vivenciando uma verdadeira espiritualidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nos últimos anos, as religiões se multiplicaram. Muitas novas religiões apareceram. Cada dia surge uma religião nova, uma igreja nova, uma seita nova. E aí que vem a questão, irmãos. Por outro lado, as igrejas tradicionais têm perdido a sua identidade. De um lado, uma multiplicidade de novas religiões, igrejas, seitas. Do outro lado, as igrejas históricas, que foram colunas, anos e anos, centenas de anos, muitas igrejas têm perdido a sua identidade. Às vezes em troca de uma modernidade, outras vezes para tentar atrair os jovens, outras vezes para tentar ser relevante. A questão é que a própria atualidade fez a religião tradicional perder a sua identidade. Misericórdia, né? Deus nos livre e nos guarde disso, irmãos. No entanto, a verdadeira espiritualidade não está ligada a uma religiosidade. Por isso eu penso que às vezes as pessoas estão meio desorientadas. A verdadeira espiritualidade não é uma religião. Tem a ver com um nome, uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo está muito acima das religiões. E é o único caminho. É a única porta, o único meio para aqueles que querem chegar até Deus. Olha o que diz João 14:1. Não se turbe, não fique confuso o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Creia em Deus e busca Jesus. Jesus é o meio, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Olha Mateus 11:27. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, e aí você fica pensando, qual texto que eu vou ler? E aí o texto mais padrão, que não falha nunca, Mateus 11:28.
Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu abri a Bíblia, Mateus 11, 28, e aí veio assim na minha mente, não. Eu disse, misericórdia, complicou. Eu já estava com a Bíblia aberta, já tinha falado que eu ia ler, e aí veio, não. Eu disse, e agora, o que eu faço? Aí comecei a suar, a pessoa esperando eu ler. Eu disse, mas eu orei por esse texto, eu abri nesse texto. Não. Aí assim, eu olhei, aí o versículo 27 saltou na minha mente. E eu li o versículo 27. E a pessoa começou a chorar. Aceitou Jesus. Nunca mais eu vi essa pessoa na minha vida. Irmãos, Deus é muito misterioso e sábio. Hoje eu entendo esse texto. Olha o que ele fala, Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquela pessoa levantou daquela cama, veio alta naquele dia, voltou para a sua cidade. Nunca mais eu vi que a pessoa tinha ido lá visitar, fazendo um favor para um amigo, né? Efésios 1:10, olha o que ele fala: de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos que nós estamos vivendo hoje, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na plenitude dos tempos, Deus fez convergir tudo para Jesus, tanto do céu quanto da terra. Irmãos, a verdadeira religião não é uma placa de igreja. Tem um nome: Jesus Cristo. A verdadeira espiritualidade passa por este nome, Jesus Cristo. Jesus é a única e verdadeira religião e é o único que pode nos mostrar o caminho da verdadeira espiritualidade. É o que fala o nosso texto aí, Lucas 11, versículo 37. Abra a Bíblia aí, nós vamos caminhar nesse texto aí. Os fariseus, eles pertenciam a uma seita religiosa que não tinham a verdadeira espiritualidade. Os fariseus não se preocupavam em agradar a Deus. Eles queriam agradar a si mesmo. Legalismo, regras sobre regras, né? Uma falsidade, hipocrisia. Os fariseus nunca entregaram o coração para Jesus. Eles receberam a lei, receberam os oráculos, receberam a palavra, mas nunca viveram a palavra. Eles não tinham a verdadeira religião, nem a verdadeira espiritualidade. O coração deles estava fechado para Jesus. Enquanto não se entrega o coração, você não experimenta tudo que Jesus tem para você. Vamos aí, então, três dicas aí para você perceber, viver a verdadeira espiritualidade no dia a dia. Versículo 39, a primeira dica, vamos ler juntos aí? O Senhor, porém, me disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. A verdadeira espiritualidade é interior, ao invés de exterior. Os fariseus gostavam de uma exterioridade, aparência, mas o coração estava o quê? Cheio de rapina e perversidade, roubos, mentiras, manipulações. Irmãos, nós precisamos desejar ardentemente a verdadeira espiritualidade, que ela nasce dentro de nós. A palavra de Deus, primeira carta de João, fala: e Deus colocou a semente da eternidade dentro do nosso coração. A verdadeira espiritualidade tem a ver com regar essa semente.
alimentar essa semente através da oração, leitura da Bíblia, relacionamento, intimidade com Deus por meio de Jesus. Quer experimentar a verdadeira espiritualidade de verdade? Intimidade com Deus, relacionamento com Jesus, conectado com Jesus. Deus fez convergir tudo para Jesus, tanto do céu quanto da terra. Quando você conecta com Jesus, as coisas acontecem. Às vezes a gente acostumou tanto a ter internet em casa que a gente perde. Mas quando você está num lugar que não tem internet, de repente você consegue uma conexão e baixa ali as mensagens, ou você consegue baixar uma série, uma coisa, aí você entende o que é estar conectado. A gente estava lá no Parque do Ibitipoca, na Santa Maria do Ibitipoca. Minha cunhada, eles têm um sítio lá. A gente subia em cima do morro para pegar conexão. E quando alguém conseguia conexão, consegui, assim que eu ganhei o dedo batido na porta do carro, né? Só que você ficar fora do carro, passa uma cascavel aqui, passa um lobo a colar, uma multidão de pernilongos, bicho que não acaba mais. Então você tem que ficar preso dentro do carro, mas a conexão é ruim. Aí você sai fora do carro, você tem que ficar olhando ao redor o tempo todo. Aí você entra para dentro do carro, você sai do carro para conseguir uma conexão. E aí as coisas acontecem. Aí você vê as mensagens, as notícias, bate um vídeo, uma série para assistir. Irmãos, quando nós conectamos com Jesus, as coisas acontecem. A verdadeira espiritualidade não é essa vida exterior, é você conectado com Jesus. Pode ser aqui na igreja, mas não precisa ser aqui na igreja, lá na sua casa, no ônibus, no trabalho. Ao contrário, a religiosidade é exterior, ritos, cerimônias, regras sobre regras. As falsas religiões baseiam muito em regras sobre regras, né? Penitências, andar milhas e milhas e não sei o que. Todas as falsas religiões têm um conjunto de regras para você obedecer. A verdadeira espiritualidade é você conectado com Jesus dia após dia. É isso que faz diferença, é isso que muda as coisas, irmãos. Isaías 28:10 fala assim, olha, que os falsos profetas, né, eles ensinam, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regras, para enlaçar, enganar, seduzir, prender, manipular as pessoas que não têm a verdadeira espiritualidade. Irmãos, as falsas religiões são sedutoras, estão abundantes por aí, querendo pegar aqueles que rejeitam a verdadeira espiritualidade. Muitas, não poucas, na internet. O pessoal está arrancando dinheiro do povo com força nas falsas religiões. A verdadeira religião é o quê? De graça recebestes, de graça dai. As falsas religiões, rios de dinheiro correndo. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Irmãos, onde está o reino de Deus? Olha aí, para você ver, Lucas 17, passa uma página só para você ver o que Jesus falou. Não é eu que estou falando. A verdadeira espiritualidade está aí, ó. Lucas 17, versículo 20, versículo 21. Vamos ler juntos? Vamos? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão
ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aonde está o reino de Deus? Dentro de vós, irmãos. Aí está a verdadeira espiritualidade. Lembra da mulher samaritana que encontrou com Jesus ali no poço, no caminho ali, né, quando Jesus estava caminhando, queria ir para Damasco, encontrou com a mulher samaritana. O que ela falou? Vós falam que é nesse monte, meu povo fala que é nesse monte, onde que é a verdadeira religião? O que Jesus respondeu? A verdadeira religião não é nem esse monte, nem no outro monte, mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e verdade, de coração, dentro de vós. Irmãos, uma pessoa pode adorar a Deus com a verdadeira espiritualidade em qualquer lugar. Lá no metrô, o pessoal chutando a sua canela, pisando no seu pé, empurrando para lá, empurrando para cá, roubando seu celular, roubou sua carteira, você está ali adorando. Logo quando eu virei pastor, a nossa igreja no Alto Veracruz gostava muito de cantar hino, e eu não sabia hino nenhum. Eu pegava o hinário, voltava para casa, né, demorava, naquela época era muito mais demorado, então eu pegava o hinário, saía do Alto Veracruz, ia pegar um ônibus até o metrô até Contagem, e depois mais outro ônibus até em casa. Então assim, vou aprender a cantar hino. E eu começava a cantar os hinos em voz audível, dentro do ônibus, dentro do metrô, no outro ônibus, e eu ia cantando os hinos. Consegui aprender a cantar 100 hinos. Cantava 100 hinos, costumeiramente. Pegava do número 1, aí ia cantando aquele hino, cantando, né? O pessoal ficava olhando assim, esse cara deve ser doido. Um dia um pastor presbiteriano aproximou de mim e falou assim: você é seminarista? Eu falei assim: parece, não parece? Eu falei assim: sou projeto de pastor. Aí ele falou assim: rapaz, você precisa melhorar sua voz. Eu falei assim: mas eu tenho que aprender primeiro essa letra, né? Irmãos, a verdadeira espiritualidade. O pior, irmãos, é que um dia uma pessoa começou a chorar pedindo para me orar para ela. Eu assim, gente, né? Cada loucura que acontece, né? Mas a verdadeira espiritualidade, irmãos, liberta de regras, da escravidão do pecado. A verdadeira espiritualidade liberta da falsa religião, dos ritos, das cerimônias. A verdadeira espiritualidade tem um nome: Jesus Cristo. Jesus está aqui agora expondo, né, os fariseus, condenando a hipocrisia deles, mostrando as falhas deles, mostrando eles, isso que vocês têm não é uma verdadeira espiritualidade, isso é hipocrisia. Irmãos, os fariseus foram as pessoas que receberam as mais duras críticas de Jesus. Misericórdia. Jesus expõe toda a falsidade, hipocrisia, engano dos fariseus. Irmãos, nós precisamos orar muito. Nossos dias têm se multiplicado as falsas religiões. Não poucas pessoas sinceras estão sendo enganadas e iludidas pelas falsas religiões. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Vamos caminhar? Então, a verdadeira espiritualidade é interior. O reino de Deus está dentro de vós. É intimidade com Deus, né? Salmo 25:14 fala, a intimidade do Senhor é para os que o têm, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Segundo, Lucas 11, versículo 42. Eu quero o finalzinho do versículo, mas vamos ler ele todo aí, tá bom? Lucas 11, versículo 42. Por favor, leiam para mim, já que vocês estão abertos aí, por favor, podem ler. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir
Aí eu quero essa parte B aqui, que é o foco de Jesus, né? O resto ele já fazia. E desprezais a justiça, o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Verdadeira espiritualidade nasce no coração e tem a ver com uma mudança de vida, ao invés de cerimônias. Os fariseus gostavam de um cerimonialismo. Regras e mais regras, cerimônias. Eles tinham, irmãos, 613 regras cerimoniais para obedecerem no dia a dia. Como essa aqui do versículo 38, né? O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Então era uma regra, você não podia comer sem se lavar. E eles tinham 613 regras cerimoniais para serem obedecidas no dia a dia. E eles obedeciam, praticavam e se achavam muito bons, achavam santos, perfeitos, maravilhosos, excelentes na religião. Aí Jesus fala para eles: olha, mas vocês estão omitindo a justiça e o amor a Deus. Lembra, nós estivemos meditando pela manhã, né? Fome e sede de justiça, ser justo, querer que os outros também tenham justiça, se compadecer das injustiças, você ser justo com as pessoas no dia a dia e se compadecer das injustiças que os outros sofrem. O que adianta vocês obedecer esse monte de regras com tanta gente sofrendo injustiça e vós mesmo praticando a injustiça? Irmãos, e aí Jesus aperta mais o cerco: e o amor a Deus. Como vocês fazem esse tanto de regras, desprezam a justiça e desprezam o amor a Deus, que é o nosso lema, né? Beleza? Decorar. Eu espero que a gente decore, né? Amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. Jesus resumiu toda a religião, toda a espiritualidade neste mandamento: amor a Deus e amor ao próximo. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como você ama você mesmo. Que adianta tantas regras, tantas cerimônias, tanta coisa, se você não pratica a justiça, se você se alegra com a injustiça, e se você não ama a Deus e não ama o próximo? Tem alguma coisa errada na sua espiritualidade. Misericórdia, irmãos. Os fariseus nunca experimentaram uma mudança de vida, porque eles nunca experimentaram a verdadeira espiritualidade, nunca receberam Jesus no coração. João 1,11 fala: veio para o que era seus, para os seus, mas os seus não receberam. Aí o 12 fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas os fariseus não receberam, por isso não teve arrependimento, não teve mudança, não teve uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é interior e gera uma mudança de vida. Quer ver? Abra aí para você ver Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu sempre acho a Bíblia partindo do meio. Eu vou lá no meio e volto para trás ou para frente. Ezequiel 36. Vamos ler o versículo 26 juntos? Ezequiel 36, versículo 26. Depois eu vou ler algumas partes de outros versículos, mas vamos ler esse juntos. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha o 27. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Olha o versículo 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Olha o versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. A verdadeira espiritualidade é o poder do Espírito Santo no coração, uma mudança radical de dentro para fora. Libertação do pecado, das imundícias, dos maus caminhos. A verdadeira espiritualidade gera em nós uma convicção, nojo pelo pecado. Irmãos, nós não podemos conformar com esse mundanismo que tem entrado nas igrejas. Nós não podemos achar que está legal, que é normal, que vai dar tudo certo no final. Não vai. Libertação, mudança de vida. Eu gosto do exemplo de Zaqueu, que Zaqueu já pega na raiz. Lembra de Zaqueu? Diz o texto que ele queria ver Jesus, mas ele era pequeno, baixo, não lembro a designação, e tinha uma multidão ao redor de Jesus. Ele sobe numa árvore, um sicômoro, tipo um pé de goiaba, e ele está ali esforçando, querendo ver Jesus. Aí Jesus vê Zaqueu, olha para Zaqueu, fala com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar, jantar na sua casa. Zaqueu desceu com toda alegria, correu para casa. Jesus foi. Quando Jesus chega lá, Zaqueu falou assim: olha, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Irmãos, isso é verdadeira espiritualidade. Como é que é a religião hoje? Aceitei Jesus, eu tinha um carro que custava 10 mil, agora eu gastei, endividei, prejudiquei a família, parei de contribuir com a igreja, comprei um carro de 200 mil. A verdadeira espiritualidade é a inversa dos valores mundanos. Olha os testemunhos das falsas religiões. Troquei de carro, troquei de celular, troquei disso. Só bens materiais, só idolatria do materialismo. Eu gosto de Zaqueu. Resolvo dar metade dos meus bens para o pobre. Cadê uma religião que ensina isso? Qual igreja? Alguém já viu alguma dessas igrejas falar sobre isso? Alguma religião já falou sobre isso? Os testemunhos estão muito fora da palavra de Deus. Não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Eu gosto também no livro de Atos, quando fala que os apóstolos, Filipe, saiu pregando o evangelho nas cidades. Quando chega lá em Éfeso, nas outras cidades, em Éfeso particularmente, aí diz que as pessoas largavam os ídolos, e o comércio fechou, porque ninguém queria mais comprar idolatria, e eles tiveram prejuízo, e eles mandaram prender Paulo, porque Paulo estava pregando, as pessoas estavam ouvindo Paulo, mudando de vida e deixando a idolatria. A verdadeira espiritualidade passa por uma mudança de vida radical. Você não pode conformar em ter Jesus, a semente da vida eterna na sua vida, e viver a mesma vida de antes. Infelizmente, tristemente, os fariseus nunca tiveram uma mudança de vida. Faltava-lhes a verdadeira espiritualidade, arrependimento. O legalismo era o ídolo dos fariseus. Irmãos, é muito mais fácil você cumprir 613 regras. Parece muito, mas dá para cumprir. O difícil é você entregar o seu coração para Jesus. O difícil é você fazer essa mudança de dentro para fora. Vamos para o último ponto? Versículo 43, 44. Então, só para a gente voltar lá em Lucas 11,
A verdadeira espiritualidade é interior ao invés de exterior. A verdadeira espiritualidade tem a ver com uma mudança de vida, preservar o amor a Deus, a justiça. E por último, a verdadeira espiritualidade é essência, identidade, ao invés de uma vida de aparência. Versículo 43 e 44. Vamos ler juntos? Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Um outro texto fala assim: os sepulcros caiados. A verdadeira espiritualidade é essência, ao invés de aparência. Os fariseus gostavam de uma vida de aparência. Infelizmente, eles gostavam de orar nas praças em voz audível para serem vistos pelas pessoas. Olha que oração bonita, olha que homem de oração. Aquelas orações longas, cheio de verborreia. E as pessoas gostavam. Eles gostavam de contribuir para serem vistos. Gostavam de sentar na frente das sinagogas para chamar a atenção. Eles gostavam de uma autoprojeção, status, fama. Isso era a vida dos fariseus. Aí Jesus fala: vocês sabem o que vocês são? Sepulcros caiados, bonitos de fora, tudo podre por dentro. Misericórdia, irmãos. Eram umas sepulturas bonitas, pintadas, lindas, maravilhosas, mas não tinham a verdadeira espiritualidade. Não tinha vida de oração, não tinha leitura da Bíblia. Era tudo aparência, tudo hipocrisia. Misericórdia, irmãos. Jesus pegava pesado com os fariseus. Misericórdia, irmãos. Se os fariseus vivessem hoje, seriam os influencers das mídias sociais. Aquela vida de aparência maravilhosa, mas só aparência. Só aparência. Misericórdia, irmãos. Nas mídias sociais, tudo lindo, maravilhoso, mas você nunca vê a pessoa gastar um tempo com oração, leitura da Bíblia. Mas como vai ter tempo para isso? O tempo vai todo para as mídias sociais, as distrações, sepulcros caiados. Misericórdia. Irmãos, nós precisamos gastar mais tempo com a nossa vida interior. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos ter uma responsabilidade, mais seriedade. Nós não podemos nos conformar em passar um dia sem orar, sem ler a Bíblia. Nós precisamos alimentar a nossa vida interior. Deus me livre de Deus tratar a gente como tratava os fariseus. O que nós somos diante de Deus, lá no nosso quarto, isso é o que nós somos. Essa é a nossa identidade. Não são as mídias sociais. Tem uma sobrinha minha que é muito engraçada. Ela posta só foto linda demais. Aí de vez em quando ela fala assim: acabaram de me perguntar por que eu só posto foto bonita. Eu sei, é lógico que eu vou postar foto feia. Aí de vez em quando ela faz umas piadas lá. Cada foto mais bonita que a outra, né? Eu sei, eu vou postar foto feia. Irmãos, mas na vida cristã não pode ser assim. Eu também só posto foto bonita, né? Às vezes eu gravava uns videozinhos, dava 500 visualizações correndo ali na entrada. O pessoal: você está correndo, pastor? Que nada, é só para postar. Dá 500 visualizações. Às vezes eu gravava 10 vídeos e este ficou bom. Aí eu postava. Mas na vida cristã não pode ser assim, irmão. Aquilo que você é, quando ninguém está vendo, isso é o que você é.
Essa é a sua essência, essa é a sua identidade, essa é a verdadeira espiritualidade. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós precisamos cair na real, gastar tempo com a nossa essência. Nós não podemos mais brincar com isso, irmãos. Os últimos tempos estão chegando. Nós precisamos tirar tempo para orar, ler a Bíblia, alimentar a nossa vida espiritual, a nossa verdadeira identidade. É o resultado de uma verdadeira espiritualidade. Entende? Olha 1 Pedro 3, versículo 1. Abra aí, por favor. 1 Pedro 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo Pedro fala. O perigo de você se apegar a uma vida de aparência. E o alerta. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha o versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Entende, irmãos? Tem a ver com o seu interior, tem a ver com uma mudança de vida, tem a ver com a essência do que é ser cristão. Em outubro vai estar conosco aí o missionário Osni, que trabalha no Oriente Médio. A última vez que ele veio aqui, ele estava contando para nós, uma mulher converteu, e lá é tudo muito secreto, né, no Oriente Médio, né? E aí, uma das missionárias começaram a fazer discipulado com essa mulher. Passaram-se os dias, o discipulado correndo e tal. E aí a missionária percebeu que o marido da mulher muçulmana que tinha convertido, às vezes passava na sala, às vezes cruzava a sala, às vezes ficava no umbral da porta, tentando escutar o que elas estavam conversando. Aí um dia o marido veio até ela. Ela já estava morrendo de medo do que poderia acontecer. E o marido chegou até a missionária e falou com a missionária: o que você fez com a minha esposa? Eu disse: nada, nós estamos apenas estudando. E se você fez alguma coisa com a minha esposa, essa mulher aqui não é mais a minha esposa. Ela não briga mais comigo, ela não fica mandando em mim, ela parou de manipular. Eu quero saber o que você fez com a minha esposa. Aí eu disse: você quer mesmo? Quer? Mas você está pronto para aceitar? Estou. Jesus Cristo. E o homem converteu. A mudança na esposa foi tão radical que o marido converteu de tabela. Entende, irmãos? Isto é uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade traz cura física, traz cura emocional, traz cura nos relacionamentos, traz transformação de vida, impacto na família. A verdadeira espiritualidade é uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Irmãos, quando nós estamos bem com Deus, nós vamos estar bem conosco, vamos estar bem com o próximo, vamos estar bem uns com os outros. Se nós estivermos bem com Deus, tudo fica bem. Mas se nós não estivermos bem com Deus, nós não vamos estar bem conosco, nem com o próximo, nem com ninguém. O nosso trabalho vai estar ruim, a família vai estar ruim, a escola vai estar ruim, tudo vai estar ruim. Verdadeira espiritualidade. Vivemos os últimos dias. A grande tribulação se aproxima. Nós não podemos mais brincar de religiosidade.
Precisamos alimentar aquilo que é a essência da vida cristã, uma verdadeira espiritualidade de oração, leitura da Bíblia, disciplina, dedicação. Então, para concluir, eu queria que você guardasse isso, irmãos. Tem dois perigos muito grandes na verdadeira espiritualidade. Primeiro, viver apegado às regras. Regras sobre regras. Os fariseus. E deixar de viver a verdadeira espiritualidade. O outro perigo é viver sem regras. O mundanismo. Não entender mais o que é pecado. Achar que vai dar tudo certo. A verdadeira espiritualidade preserva o equilíbrio, domínio próprio. O do equilíbrio é resultado de uma verdadeira espiritualidade. De alguém que anda com Jesus, tem comunhão com Jesus, vida com Jesus, intimidade com Jesus, conexão com Jesus. A verdadeira espiritualidade tem a ver com a sua intimidade com Jesus no dia a dia. E aí as coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar? Faz um desafio para você mesmo aí.